Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos capacita, nos fortalece, e dia após dia perseveramos sendo renovados segundo a sua força e o seu poder, do qual ele nos concede o bom ânimo. Ele nos concede do bom ânimo, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, uma vez que se confessa Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas, se confessa de boca, da qual tem que demonstrar, tem que crer de todo coração, de todo entendimento, de toda alma, entendimento que é desviar do mal, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, sendo o menor e estando sempre servindo o próximo, compartilhando o maná do qual nós recebemos do alto, assim como recebemos o pão da vida, perseveramos compartilhando dia após dia. Aonde, quando se nasce novamente, tem que desejar um leite puro, espiritual. Tem que se fugir de todo o manjar da Babilônia. Lembrai-vos de Daniel, onde a palavra diz que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, embora mudaram os seus nomes, mas eles não comeram dos manjares da Babilônia. E isso os tornou mais sábios do que os magos, os adivinhadores, aquele povo da Babilônia. A sabedoria que é do alto, do qual o Senhor nos concede liberadamente. Deseja-se, após o arrependimento, Ele é aquele que quebranta o coração, deseja um leite puro, espiritual, não se come mais dos manjares da Babilônia e persevera do leite, saindo de como crianças, estar sempre como criança em relação ao mal, mas sempre prudentes em relação ao ensino, estar sempre como sensatos, estar sempre crescendo no alimento, do qual alcançando um alimento sólido, um alimento do leite espiritual para um alimento sólido. Isso só é possível quando se permanece através do exercício constante da fé, se alcança a maturidade, né? Se alcança um alimento sólido, aonde se consolida a casa através desse alimento sólido, porque é a partir dele que nós estamos, a palavra nos diz, examinando os espíritos. Através dele temos o discernimento, discernir entre o bem e o mal. O mesmo Espírito que nos concede a sabedoria é aquele que sonda o intento da mente e do coração, tanto examinar a si mesmo como aqueles que estão sempre à nossa volta. Aonde ele nos ensina que aqueles que ensinam os manjares da Babilônia, o Senhor é aquele que os conhece, assim como quem tem o Espírito Santo, sonda o intento da mente e do coração. E cabe a nós constantemente anunciar a verdade, da qual expõe as suas mentiras, e o Senhor os vence com o sopro da sua boca. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso nós perseveramos dia após dia anunciando a verdade. Quando se anuncia a verdade, até aqueles que estão em trevas conhecem a verdade. É certo que aqueles que blasfemaram, que falaram contra a palavra, aqueles que conheceram plenamente a verdade, mas desencaminhou. A palavra diz que quando não há revelação, o povo se desvia,
o povo perece, e quando se alimenta dos manjares da Babilônia, se perde a sabedoria do alto. Fica como que um espírito de entorpecimento, o espírito do erro, aonde creem em suas próprias mentiras e acabam recebendo o seu galardão segundo as próprias maledicências, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. A palavra nos diz que não existe árvore boa produzindo maus frutos, do qual nós estamos na videira verdadeira, a boa, onde produzimos os mesmos frutos, independente da estação do ano, estamos sempre a produzir, porque estamos numa terra fértil, onde ele é a videira, árvore plantada junto ao ribeiro, que recebe a ceifa do Pai, as águas cristalinas que flui do trono de Deus. E assim como ele está recebendo, nós recebemos, sendo ramos da videira verdadeira. Mas a semente, assim como tem a semente de Abraão, segundo a fé, do qual nós operamos sobrenaturais, tem a semente do maligno, o joio, do qual aqueles que perseveram, segundo acumulando iniquidade sobre iniquidade, do qual a porta lhe foi fechada. Batem a porta da graça e não se abre. E o tempo de indignação se encerrou, o tempo aonde o esfriamento do amor, os sinais do qual evidenciamos, aonde o anjo do concerto está a purificar o tempo, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Ele derruba os montes, entulha os vales, aplana os caminhos para a sua vinda. Não deixais se enganar, porque antes daquele grande dia será expulso o filho da perdição, o perverso, do qual já foi revelado, e o Senhor está a os vencer. Todos os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor? Aqueles que seguem segundo a Babilônia, segundo aqueles que são idólatras, que cultuam a Baal. Acautelai-vos daqueles que perseveram no jugo do opressor, porque não há comunhão de luz com trevas, de incrédulos com crédulos e de Cristo com Belial. Mas ainda há um povo que não se dobrou o joelho a Baal. Há um povo que não beijou a Baal. Há um povo que persevera louvando e adorando constantemente, não só com mover de lábios, mas um coração com entendimento. Aqueles que demonstram pelo bom proceder, é como um culto racional, um culto de ação de graça, da onde demonstra-se pelo bom proceder. E se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta e nos fortalece dia após dia, aonde ele tudo opera e executa. E assim, em mais um dia perseveramos, porque o Senhor que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração, herdou tudo do Pai, está no centro do trono,
governa com justiça, com equidade, na imparcialidade. Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. Aleluia. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos. Lembrai-vos que ele nos ensina. Não temeis os meros mortais que podem somente tirar o fôlego de vida e nada fazer com a alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não tem um mísero dos cacos espalhados ao chão possa retê-lo, tem o poder e autoridade para lançar a alma como corpo aonde o fogo não se apaga, onde o verme não se queima. A este temeis, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, e com o coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. E assim ele está a operar em mais um dia, porque agindo ele ninguém impedirá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós. Toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre, para aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ele disse: ide e anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós.